Olá, amigos. Hoje nós vamos ter uma conversa bem franca, bem séria, sobre tudo o que aconteceu com o nosso amigo Oswaldo Eustáquio nesses 40 dias de cárcere privado, de prisão, que agora está em domiciliar, mas nós vamos entender aqui durante essa conversa a realidade dos fatos, o que aconteceu, o que dá para relatar aqui e o que ainda pode vir a acontecer. Quero pedir para todos vocês que ainda não curtiram a nossa página do Facebook para que ajude, curta lá. Na do YouTube, que clique no sininho para que você possa também ser notificado quando entra um vídeo novo e principalmente para quem ainda não chegou no canal do Telegram, nós já superamos ali numa primeira semana 2.000 pessoas que chegaram, então para que assim a gente não corra risco de ser banido pelas redes sociais que têm censurado as pessoas de direita e acabarmos ficando aí sem contato e sem termos como comunicar um com o outro, tá? O link do nosso canal do Telegram vai estar sempre no corpo do texto que acompanha esse vídeo. Basta clicar ali no link e você vai direto para o canal. Então nós vamos conversar aqui sobre o que aconteceu com o nosso amigo Oswaldo Eustáquio, que ficou 40 dias sem poder conversar com ninguém da sua família, sem ter acesso ao mundo, né, em que vivemos, e tudo que rolou de intrigas, de situações que geraram uma série de especulações. E aqui o meu repúdio a alguns youtubers aí que andaram inclusive fazendo teoria da conspiração, que ele tinha inclusive simulado ou fingido o próprio acidente. Para quem esteve hoje com ele durante 4 horas, vendo ele numa cadeira de rodas, presenciei o final de um momento ali de tratamento, de fisioterapia. Graças a Deus ele está começando a sentir as pernas novamente, mas olha, o meu repúdio. Eu cheguei a ver um vídeo de um adolescente ali, de um menino criado pela avó, chamado Enzo, que fez 1000 conspirações contra o Oswaldo, dizendo que ele não tinha sofrido acidente coisa nenhuma, e que ainda se intitula de direita. Um demente que já fez inclusive outros vídeos aí, dizendo que o Dias Toffoli tinha sido riscado por faca no rosto, e pior que ainda umas pessoas dessas conseguem ter alcance nas suas redes sociais. Mas hoje nós vamos aqui então colocar aí diversas situações que nós primeiramente precisamos começar para entender como é que está essa situação de prisão domiciliar. Como é que ela foi concedida, por que ela foi concedida. O que acontece é o seguinte, a PF, vocês sabem que agora essa semana colocou ali que não conseguiu achar nenhum tipo de indício para essas pessoas que estão sendo arroladas nesse processo, que dizem ser pessoas de atos antidemocráticos. A PF não achou indício, pesou ainda mais para esse ministro do STF manter o Oswaldo preso, porque sequer tem indícios de atos que pudessem gerar aí a sua prisão. Então, com isso, o Alexandre de Moraes decidiu soltar ele da prisão preventiva e colocou ele numa prisão domiciliar. Ele não está na casa dele porque ele está em tratamento. Não consegue sequer caminhar, não teria como ir para casa nesse momento. Então, com isso, o que veio à tona foi, olha, o HC está aí, a Carmeluça tinha negado, jogou para ele a bola, não, quem mandou prender é o Alexandre de Moraes, e nessas horas eles não podem passar por cima um do outro, falou, não, quem vai definir isso aí é o Alexandre de Moraes, eu não vou. E aí foi quando o Alexandre de Moraes acabou recebendo da própria PGR um pedido de relaxamento, até pela questão de saúde, e com isso, então, ele foi para domiciliar. Só que dentro desse despacho da domiciliar, e aí é importante a gente esclarecer isso antes de entrar na trajetória dos 40 dias, ele coloca ali, ó, diante disso, converta a prisão preventiva em prisão domiciliar do Oswaldo Eustáquio Filho a ser cumprida em seu endereço residencial em Brasília, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares. Nessas medidas cautelares, vocês vão perceber que não basta deixar o cara preso, tem que cortar a língua dele, porque se não corta a língua dele, ele, pelo poder da fala, acaba incomodando muito esses ministros togados. Então ele coloca ali, proibição de recebimento de visita ou concessão de entrevistas, salvo mediante autorização judicial. Proibição de manutenção de qualquer contato, inclusive telefônico e telemático, entre si com as pessoas indicadas na petição, que é justamente essa do atos antidemocrático. E aí ele cita aqui uma
porrada de gente, são muita gente que estão enrolada nisso aí. A grande maioria aqui deputados, youtubers, tem o Alan dos Santos, tem a Bia Kiss, Carla Zambelli, Caroline Detoni, o Daniel Silveira e a lista continua. Vai lá para uma segunda página que é gigantesca. E aí você vai ver diversos nomes que estão enrolados aqui. E tem gente até que já morreu, então acho que o Oswaldo não tem condições de falar com o morto, mas ainda assim ele cita alguns que já não estão mais aqui com a gente. Além das pessoas que ele não pode se comunicar, falar, todos bolsonaristas, ele também não pode falar com canais de comunicação. Não pode falar com Terça Livre, não pode falar com Brasil Paralelo, não pode falar com a Gazeta do Povo, não pode falar com movimentos nas ruas, não pode falar com o Brasil 300, Nação Patriota, enfim, é muita gente que ele não pode se comunicar de forma alguma, porque todas essas pessoas são de direita, seja porque estão arroladas no mesmo inquérito, seja porque são blogs, são canais de YouTube, são pessoas que de alguma forma, quando falam, incomodam o STF. Então, nesse sentido, o Oswaldo não pode se comunicar com essas pessoas. E vai além. Proibição de frequentar toda e qualquer rede social em seu próprio nome ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação. Vocês sabem que até então ele estava proibido já de usar suas próprias redes, mas a assessoria não. Então a assessoria se comunicava através das redes dele. E agora isso também está proibido. E aí vai mais. Ele também não pode usar outras redes sociais de outras pessoas para se comunicar, seja pessoas físicas ou jurídicas, e também está proibido de que fale ou se expresse ou se comunique através de símbolos, sinais ou fotografias. Isso é pior do que cortar a língua da pessoa, porque você está cortando a língua, você está cortando as mãos, ele já não anda. Esses são os abusos cometidos. Se isso não é viver numa ditadura, eu não sei o que é, porque nem na época que diziam ser uma ditadura, se existiu algo desse tipo com qualquer jornalista. Então esses são os abusos impressionantes que a Suprema Corte está fazendo com um jornalista no nosso país hoje. Também não pode usar outras pessoas para falar por ele, de forma direta ou indireta, de forma que dê a entender que esteja falando em seu nome ou através do seu conhecimento, mesmo tácito, notadamente no perfil Oswaldo Júnior. Tá? Então, isso é o que o ministro fez através de, então, um relaxamento, tirou ele da preventiva e colocou ele na domiciliar, só que proibido de ter qualquer acesso a qualquer coisa. Ele tem que ficar praticamente vegetativo. Então nós vamos começar aqui falando um pouco sobre isso, tudo que aconteceu nesse momento, que é um momento realmente muito pesado. Né? Essas 4 horas ali eu fiquei bem chateado com tudo que aconteceu, mas graças a Deus hoje ele está vivo. E graças a Deus hoje, a princípio, por mais que ele não está em casa, está fazendo um tratamento. Nós conversamos inclusive com o diretor ali. Eu só tive esse acesso porque sou advogado e estou ajudando na defesa dele. Então é por isso que, com a prerrogativa de advogado e também acompanhando a sua mulher, a Sandra, a gente conseguiu ter esse primeiro momento. Tá? Então, antes de mais nada, conforto vocês que ele vai passar por tudo isso, ele vai vencer todos esses obstáculos e ele vai voltar a ser o Oswaldo que todos nós conhecemos. Podem ter certeza disso. Então o que acontece é o seguinte, é uma linha de tempo que apesar de 40 dias não parecer muito, mas para quem está preso e passando por tudo que ele passou, é muito pesado. E o mundo precisa saber disso. E eu faço isso em meu nome, por ser um advogado e por acreditar que os direitos humanos precisam fazer valer o que são de fato os direitos humanos. Uma pessoa não pode passar por isso. Tudo começou no dia 21 de dezembro, quando ele mais uma vez recebeu a visita da Polícia Federal e foi então notificado de que ele deveria ser encaminhado para o presídio, para a Papudinha. E assim foi feito. Chegando lá, infelizmente,
os tratamentos com ele já não foram adequados, já não foram bons. Então, de imediato, já se falaram ali que teriam que queimar as roupas dele e a bandeira do Brasil que ele foi enrolada em seu corpo. Ele falou, olha, quanto à minha roupa, tudo bem, pode queimar, mas eu não gostaria que queimasse a bandeira do Brasil. E ali começou já o primeiro problema, porque o oficial ali, e isso vocês vão ouvir durante todo o tempo da narrativa aqui, sempre falando, o Estado sou eu, quem manda sou eu, você não pode sequer responder aqui. Ele falou, não, tudo bem, mas a bandeira do Brasil eu não gostaria que queimasse. E insistiu. Nisso que ele insistiu, o pessoal, mais uma vez, reportou que isso não deveria acontecer. Ali já começou todo o problema, já pediram ele para tirar toda a roupa, já deixaram ele de castigo e logo a seguir foi encaminhado ali para um setor que ficou um tempo aguardando até que se retirasse ele. E geralmente o que ele me falou é o seguinte, tem uma cela que é do pessoal inicial do castigo que está chegando, que é uma cela deprimente, onde eles não limpam, tem tudo que é tipo de mijo, de outras coisas, de fezes, e você fica ali, ele ficou por algumas horas, não dá nem para sentar, logicamente, pelo o que é o ambiente, até que depois, isso sem roupa, sem nada, até que depois arrumaram lá uma roupa usada, uma camisa usada, uma bermuda usada, ele colocou, e aí depois de um tempo pegaram ele na cela e foram levar ele para uma outra cela, a cela, coincidentemente ou não, de número 13. E ao entrar para o ambiente, então, do presídio, ele observa que aquilo ali era um caldeirão. Pessoas que conheciam ele e que já tinham, na verdade, ouvido que ele estava preso porque o Jornal Nacional estava alto e estava informando. Quando acabou o Jornal Nacional, pegaram ele e levaram ele para a cela. Daí nos corredores, as pessoas já falavam, bolsonarista, vai morrer, bolsonarista não gosta, o Bolsonaro não gosta de bandido, o Bolsonaro não vai mais dar perdão para os presidiários, né? Então, não vai ter mais a saidinha, você vai pagar por ele. Já começou toda uma série de pressão psicológica violenta. Ele ainda disse que olhar para o lado para ver quem falava mais alto, quem falava mais assim, já foi repreendido pelo oficial, que ele não deveria virar o rosto de forma alguma, deveria só olhar para frente, até que chegou então na sala de número 13 e aquela superlotação, as pessoas lá, alguns a favor, outros contra, mas enfim, uma sala superlotada, chegou, isso já no primeiro dia recebeu então aquela sensação de que estava em perigo. E foi informado, o pessoal gritava inclusive dos corredores, parece-me que todo mundo consegue se comunicar entre si dentro do presídio, apesar de ser um pouco longe de um para o outro. Já falaram que no outro dia ele ia a campo para fazer a luta da chegada. Ele ficou tentando entender a nomenclatura aqui que ele me narrou, que ele com certeza conseguiu me narrar mais do que se fala lá dentro. Eu não vou lembrar muitas vezes como é que se fala a gíria lá de dentro, mas a ideia é que ele tinha que se preparar, porque ele ia para um confronto no outro dia, com uma pessoa escolhida. E aí começaram a falar para ele preparar, inclusive, as armas com as quais ele deveria lutar. E o pessoal falou, se você não tem, a gente vende. E teria que lutar, inclusive, com facas. Só que isso, né, a gente já pensa aqui, como é que chega isso na cabeça de uma pessoa? Mal chegou no presídio, já vai ter que defender a própria vida no dia seguinte. Só que daí o que acontece? Ele não tem as facas, as pessoas, uns começam a tentar oferecer, outros começam a tentar fazer com que ele fizesse a própria faca. São coisas absurdas que a gente pensa que só em filme de terror pode acontecer. No meio disso, vem um oficial e traz ali a janta deles. Ele, logicamente, abalado psicologicamente, não consegue comer. Não comeu, e quando passa um outro policial ali, guarda, para recolher as bandejas e tudo, porque fica muito lixo, percebeu que ele não comeu, falou para ele, ô animal, você não vai comer? Daí ele não respondeu, estou falando com você, animal, não vai comer? Ele falou, eu não sou animal. Você é animal, sim, todos aqui são animal, não sei o quê. Daí foi quando ele respondeu, eu não sou animal. Se eu sou animal, você também é, ainda que racional, ou pelo menos deveria ser. Daí os presos começaram a meio que comprar a briga dele, porque ele estava defendendo, a princípio, que ninguém era animal ali. E aí começaram um ou outro a gritar de outras celas, é isso aí, não somos animais não tem animal aqui. Ficou aquela, o policial logicamente se sentiu ali ofendido, se sentiu provocado, falou, então você vai pagar um castigo que tu está merecendo. Pode se preparar aí, animal, que você vai sair, você vai para uma cela especial.
Cela especial, na verdade, é uma solitária, então ele não chegou nem mesmo a dormir a primeira noite ali e já foi levado pelo policial para o que seria a cela da solitária. Só que aí tem um problema bem sério no caminho disso, aonde ele acaba, antes de chegar até a cela, outros oficiais o cercam e começam a provocar. Então você não vai reconhecer que você é um animal? Então vem aqui que nós vamos te ensinar. E aí tem um nome para isso, que é uma espécie que eles chamam de um corretivo, mas por uma gíria da cadeia, que eu também não vou lembrar o nome disso, mas lembro exatamente que ele ali sofreu uma série de ataques que, para mim, está claro que foi uma tortura, porque pegaram ele pelo pescoço, abriram os braços dele ao ponto de torcer os dedos, então tinha mais de um oficial fazendo essa tortura com ele, e a hora que ele estava quase desmaiando sem ar, soltavam ele e falavam para ele responder se ele era um animal ou se ele não era. E aí, não satisfeito, pegaram o spray de pimenta, que ele explicou que é uma espécie de um creme, e jogaram na cara dele bem na hora que ele tentava respirar. Então, quando ele ia respirar, obrigatoriamente ele inalava tudo aquilo ao ponto de não conseguir respirar. E aí pegavam ele de novo, faziam a gravata nele e aí faziam novamente ele respirar o ar e perguntavam: você é um animal ou você não é? Umas 2 ou 3 tentativas dessa ele não aguentou mais e desmaiou. Daí quando ele desmaiou, ele só acordou dentro da cela e dentro da cela ele começou a entender então que ele estava ali numa cela solitária. Isso, como estamos falando aqui, logo de chegada. Então, a recepção para ele já foi nesse grau. Ali ele não estava praticamente comendo, abalado, tentando entender como iria sobreviver a tudo isso, apesar dele naquele momento estar livre do confronto que já estava traçado para ele no dia seguinte, ele estava preso numa solitária. E aí um companheiro de cela, percebendo que ele não estava comendo, começou a tentar ajudá-lo de alguma forma, passou para ele se ele queria tentar pelo menos ler alguma coisa, ele pediu uma Bíblia, ficou lendo, depois ganhou ali um papel, uma caneta para pelo menos tentar escrever alguma coisa, porque como ele falou, eu sou jornalista, eu sou da comunicação, o que mais me mata é me deixar incomunicável. E isso realmente estava afetando a mente dele. Só que daí passou 2 dias, no terceiro acabou a água, era no domingo, e acabou a água no presídio todo, ficou um tempão sem água, e na madrugada voltou a água. Quando voltou a água, o pessoal começou a gritar: a água voltou, não sei o quê, dá para escutar de outras celas. Ele ali na cela dele tentou abrir o chuveiro, vou tomar um banho também. A parte boa, se é que dá para dizer isso, é que ele tinha um chuveiro só para ele e um vaso sanitário só para ele, já que ele estava em isolamento. Só que a hora que ele foi abrir o chuveiro, ele percebeu que não estava saindo água no dele. E foi quando ele foi tentar, então, arrumar o chuveiro dele. Para arrumar o chuveiro dele, ele não alcançava lá onde tinha que rosquear e desrosquear o cano do chuveiro. Então ele teve que subir na privada para conseguir desrosquear o cano do chuveiro. A hora que ele fez isso, que ele tentou mexer, simplesmente a pressão da água foi tão forte que veio com tudo, mandou o cano longe. E aí foi água para todo lado. Dentro da cela dele, ele falou que tinha uma muretinha, então a água dava ali quase na canela quando começou a inundar tudo. E virou um caos, porque inundou o colchão, molhou, ele falou que molhou toda a Bíblia, que ele se incomodou muito quando ele viu isso, que era a única leitura que ele estava tendo. A marmita que estava no chão virou aquele rolo todo, porque foi água para todo lado, virou tudo, com feijão e tudo. E aí ele meio que desesperou e falou: preciso colocar esse cano de novo lá para parar, porque vai inundar toda essa cela, já estava inundando. Subiu de novo no vaso para colocar esse cano e rosquear. Quando ele começou a rosquear o cano, a pressão da água, que vinha toda para frente, acabou com a pressão do cano no bocal, a água vinha toda no corpo dele e começou a molhar todo ele. E ele acredita que provavelmente, como ele estava se molhando todo, na hora que ele foi dar a última apertada no cano para rosquear, o pé dele que estava em cima da louça do vaso deslizou. No que deslizou, o pé dele veio para dentro do vaso, ele meio que virou para frente, caiu de joelho, bateu as costas na parede que era do apoio do vaso, enfim, e quando caiu de cabeça e caiu desacordado. E a hora que ele cai desacordado, a princípio até aquele momento nenhum policial, ninguém tinha aparecido ali, foi quando, depois ele não lembra mais, porque ele apagou, ele lembra de um policial levantando a cabeça dele, e esse policial foi inclusive que salvou a vida dele, porque teve que reanimá-lo, porque ele já estava apagado e afogado, porque a água já estava numa altura que, como ele caiu de cabeça e apagou, a água já estava cobrindo a cabeça dele. E isso está nos autos, porque os policiais reconhecem que tiveram que
reanimá-lo porque ele já estava apagado. E aí foi quando então conseguiram reanimá-lo, colocam ele ali em cima de uma posição que ele fala que se a lesão não foi pela queda, da forma como pegaram ele parecendo um saco de batata, aquilo ali com certeza não ajudou. E até que conseguem colocar ele numa posição, ele não consegue sentir as pernas, e aí decidem então levar ele por uma espécie de ambulatório que tem no presídio. Ali do ambulatório, quando o médico do ambulatório percebe que ele não está mais com movimentação nas pernas, decide chamar o SAMU, e o SAMU então vem para pegá-lo e levá-lo ao setor de emergência do hospital. Isso era por volta das 4 horas. Então, por volta das 4 horas até as 6h30, quando chega lá a esposa dele, o advogado, ninguém sabia de nada do que tinha acontecido. E o pessoal que estava lá no hospital, que foram levar ele para o hospital, os oficiais ali, os policiais do presídio, não queriam, na verdade, pelo que dá a entender, demonstrar que isso viesse à tona. Queriam abafar, fazer um atendimento ali, ver o que foi e voltar rapidamente para o presídio com ele. Tanto que quando ele chega no hospital, a sorte dele é que uma pessoa que estava no hospital reconheceu ele e essa pessoa conseguiu registrar uma foto dele e começa a mandar isso para outras pessoas para dizer, o Oswaldo está aqui, sofreu um acidente. E somente por causa dessa pessoa foi que daí todos nós ficamos sabendo naquele momento que ele tinha sofrido um acidente e que ele estava naquela situação. Senão, até aquele momento, tudo era para ser abafado. Só que daí não para por aí, porque os oficiais que estavam com ele, o tempo todo dizendo, eu sou estado, porque os médicos fizeram, no primeiro momento, uma primeira análise, tiraram ali uma radiografia da costela dele, que é onde no primeiro momento parecia ter sido o pior dano, e viram que não estava quebrado e estavam dando alta para ele. Daí foi quando ele falou, olha, mas eu não posso ter alta. Eu ainda não estou sentindo minhas pernas. Daí os oficiais falaram, você está mentindo, você já está com alta, nós vamos te levar embora. Daí ele grudou na maca assim e fez, na hora que ele gruda na maca faz um barulho, entra o médico, que nessa hora só estavam os oficiais, e a médica falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, senhora, não pode me dar alta. Eu estou sem sentir minhas pernas. Daí ela falou, mas você não é paraplégico? Ele, não. Ah, tá, porque não era isso que eu estava... Então deu a entender, pela forma como ela reagiu, que os oficiais estavam dizendo para ela que ele era assim mesmo, que ele era cadeirante e que eles precisavam levar ele de volta para o presídio o mais rápido possível. E não queriam sequer deixar então ele permanecer no hospital, porque isso com certeza para eles estaria uma série de problemas. E aí então acontece justamente que ela falou, não, mas se ele não tinha problema nas pernas, eu como médica não posso então dar alta para ele. Eu preciso fazer novos exames. E aí foram para novos exames, foram ver a coluna e no primeiro exame constatou que ele estava com uma lesão na coluna. Daí os oficiais, mesmo assim, não estavam satisfeitos, falaram, não, isso aí deve ser uma lesão momentânea, ele está fingindo que não sente as pernas, temos que levar ele embora. Minha missão é levar ele embora. Daí chegou o médico lá, o chefe, falou, não tem como, vou fazer um outro exame então, que você coloca um líquido no sangue da pessoa para fazer ali uma radiografia, que na verdade tem um nome mais específico ainda, para ficar mais evidenciado o tamanho da lesão. E aí fizeram esse exame, constataram que de fato a lesão era séria e que ele poderia, inclusive, perder as pernas e ficar paraplégico. Mesmo assim, os oficiais... Eu estou evitando de dar nome aqui, porque alguns eu lembro, outros eu não vou lembrar, então a maioria já vai ser processado ou já está respondendo o processo, inclusive pelo Ministério Público, então eu vou evitar dar nomes. Mas nessa situação toda, então, os oficiais falaram, não, mas temos que testar, essa perna dele aí não pode estar assim. O médico falou, bom, os exames estão aqui, estão comprovando. Não, mas deve ter alguma forma física de a gente testar. Daí o médico falou, o senhor tem certeza que precisamos disso? Sim, eu sou Estado e nós precisamos fazer isso. Daí foram lá, o médico pegou as pernas dele, tanto uma como a outra, apertou, pressionou, ao ponto de que seria impossível ele não sentir dor se ele realmente estivesse fingindo algo assim. E o médico falou, olha, espero que você esteja satisfeito. Não tem como ser humano não demonstrar dor. Diante disso que a gente acabou de fazer aqui, ele não está sentindo absolutamente nada. Bom, daí diante disso, não tinha muito o que fazer. Ele ia ficar ali, né, porque o médico não tinha como liberar ele. E nisso, o rapaz que tinha reconhecido ele lá de dentro já tinha noticiado. A esposa e o Dr. Ricardo já estavam lá, mas não estavam podendo acessar ele, não estavam podendo falar com ele. Pelo contrário, esses oficiais fizeram questão de fechar várias saídas e acesso, dizendo que ele não poderia ter contato com ninguém de fora, nem com o advogado, nem com a esposa, enfim.
E aí a pressão já estava grande, porque daí começou a sair na imprensa que ele estava no hospital porque tinha apanhado na prisão. E a única forma desses caras deixar ele falar com o advogado, que é o Dr. Ricardo, naquele momento, foi porque esses oficiais falaram: olha, tem como você dar uma força aí e reportar aí para a imprensa que você está assim por causa do acidente, não porque apanhou da gente? Ele falou: não, vou falar a verdade, pode autorizar meu advogado a entrar aí, que eu reporto para ele o que aconteceu. E só foi por conta disso que deixaram o Dr. Ricardo entrar lá. Não foi por um ato de misericórdia ou para seguir o que é uma determinação legal, porque o advogado tem que ter acesso ao seu cliente. Nesse caso, não tinha. E ainda assim foi muito restrito, porque só deixaram o Dr. Ricardo entrar lá para falar rapidamente com ele, cercado pelos 3 oficiais, e para dizer exatamente o que ele deveria dizer. Olha, foi um acidente, foi isso, foi aquilo, não foi agressão, não foi nada nesse sentido. E aí falou isso, já pediram para o advogado se retirar e pronto. Então foi dessa forma. Então, dessa maneira, após isso, ele ficou ali sob observação médica e depois ele foi para o hospital lá da Papudinho. E nesse hospital ele ficou em tratamento por um período até que conseguiu a sua transferência para esse hospital que ele está hoje, que graças a Deus é muito melhor. Só que dentro desse hospital que ele está hoje, também houve alguns problemas, até porque claramente, diante de tudo que foi observado, algumas pessoas ali superiores eram comunistas, não tinham nenhum tipo de apreço por alguém que defende o lado da direita. Então, ele era tratado dentro do hospital, muitas vezes de forma muito bruta, ao ponto de que às vezes tentaram inclusive algemá-lo na maca, porque alegaram que ele poderia de alguma forma tentar render os 3 oficiais, tomar a arma dos oficiais e tentar uma fuga. Ele que não estava nem podendo contar com as próprias pernas, numa maca, e os caras ainda estavam alegando isso para querer algemar ele na maca do hospital. Olha o ponto de estresse que as coisas chegam. Só que daí, mais chateado do que ele já estava, ele tinha entregue uma carta para que fosse entregue à sua esposa, já que ele ficou 40 dias sem ter acesso à esposa, e nessa carta ele passava ali os dados da conta, como ela poder utilizar o cartão para comprar o alimento para a família, nem isso ela estava podendo fazer. Então, diante disso, ele fez a carta, entregou para um oficial e, para surpresa de todos, ou nem tanto, essa carta que disseram que chegaria imediatamente às mãos da esposa, nunca chegou. Não tiveram sequer a índole e o bom senso humanitário de dar isso à esposa para que ela pudesse, então, utilizar a conta do marido e comprar alimento para os seus filhos. Olha o tamanho da severidade que se trata uma pessoa que está presa ilegalmente. Isso é muito grave. Muito grave. Então, diante disso, ele ficou ali todos esses dias nos hospitais, mas não sem ter problema, porque os oficiais ficaram muitas vezes, alguns ali com uma certa picuinha com ele. E um em específico, e esse está sendo processado, já está aí sob denúncia do Ministério Público, esse teve um problema um pouco mais grave com ele, que foi justamente aquele oficial que relatou que o Oswaldo tinha tentado agredi-lo dentro do hospital, em sua cadeira de roda, jogou a cadeira de roda sobre o oficial. E aí a história é, na verdade, o seguinte: ele precisava fazer hidro, ele não tinha sequer uma sunga, a esposa então preparou ali uma sunga e mais algumas coisas para levar para ele, algumas bolachas, algumas coisas. Na verdade, esse oficial que lá estava não deixou entrar, não vai entrar, não tem direito a qualquer outra situação. Daí explicaram: não, mas ele está sob tratamento, ele precisa da sunga para fazer hidroterapia. Não foi. Daí foi quando o Oswaldo foi conversar com o oficial e falou: olha, oficial, eu preciso da sunga para poder fazer hidroterapia. Eu não estou podendo fazer um tratamento específico para recuperar as minhas condições físicas. E aí o cara falou: não, aqui eu sou Estado e preso. Você não tem direito a nada se eu não quiser, porque quem manda aqui sou eu. Bem truculento. E o tempo todo eles falavam isso para o Oswaldo: aqui quem manda sou eu, porque aqui eu sou o Estado. E uma coisa que revoltava ele é porque ele, na verdade, tentava falar: não, eu tenho um nome, me chama pelo nome. Não, você é o preso. Não, preso que estou preso ilegalmente, me chama pelo nome. E os caras faziam questão de: não, é o preso. E aí, quando ele foi falar isso, então, o cara não gostou. Ele falou: olha, me desculpa, mas essa não é uma atitude correta, isso não representa uma atitude da farda que tu veste. A hora que ele falou isso, o cara ficou muito bravo com ele e chutou ele que estava na cadeira, né? Chutou a perna dele e empurrou ele para longe. E como ele estava na cadeira, ele foi, daí ele falou: olha, essa tua atitude não representa
a farda que tu veste. E foi mais uma vez tentar falar com ele, eu só estou pedindo a sunga, você pode, por favor, me liberar a sunga? Não precisa outras coisas. E o cara chutou ele de novo. Só que nisso veio as enfermeiras, veio a médica, e aí como até aquele momento só estavam os dois e depois chegou mais gente, o cara ficou meio assim, daí ele ficou nervoso, porque chegou testemunha, passou um rádio pro pessoal da polícia e simplesmente pediu reforço. Olha, preciso de reforço aqui, porque a coisa avançou, preciso de reforço urgente. Nisso vem 2 viaturas, sai do presídio, os caras armados até o dente, achando que o Oswaldo estava fugindo, que o Oswaldo estava num plano de fuga, alguma coisa. Moveu toda uma equipe e chegou ali. O que aconteceu, na verdade, quando o pessoal pega o oficial e pergunta, cadê? O que está acontecendo? Isso aqui, esse cara aí tá batendo boca comigo, me agredindo, porque quer uma sunga, não sei o quê. Diz que os próprios oficiais deram um chacoalhão no cara e ficaram totalmente sem, né? Tipo, uma coisa absurda você deslocar 2 viaturas, pessoal especializado, por causa de uma situação como essa. O resultado depois disso é que daí veio aquela denúncia, né? O Oswaldo conseguiu escrever uma carta denunciando que estava sofrendo esse tipo de situação lá dentro do hospital. Daí esse cara ameaçou ele e falou, não, a tua voz é a tua contra a minha. Tu não vai conseguir falar com ninguém, mas eu vou acabar contigo diante de tudo que eu vou escrever aqui sobre você e sobre o que você está fazendo de errado, inclusive para merecer tudo isso que você está passando. E não satisfeito com isso, como esse cara foi afastado, ele foi uma madrugada lá, 2 da manhã, mais uma vez para atacar e provocar o Oswaldo diante de tudo que estava acontecendo, até porque daí ele foi denunciado, o Ministério Público foi para cima dele e chegou a falar que o Oswaldo ia voltar de um jeito ou de outro para o presídio e que lá daria um jeito de finalizar com ele. Finalizar, logicamente, que a gente entende aí que quando você põe um fim em alguma coisa, você na verdade está ameaçando de tirar a vida da pessoa. E isso não é o que a gente espera de alguém que deveria estar lá para não apenas vigiá-lo, mas também para protegê-lo de qualquer situação adversa. Então, esses são alguns momentos que realmente tiram o sossego e a paz de qualquer pessoa que inclusive está passando por um tratamento tão intenso como o Oswaldo estava passando naquele momento. Enfim, mas o cara saiu da cola do Oswaldo porque saiu desse tipo de guarda que estava sendo feita para ele e agora vai responder por isso. Mas olha o clima que o Oswaldo estava vivendo nesses 40 dias diante de todo esse cenário. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que quem fala qualquer coisa de o cara está fingindo, o cara é um aproveitador, o cara é isso, o cara é aquilo, olha, meu total repúdio para essas pessoas. Porque ver o Oswaldo, como eu vi, numa cadeira de roda, passando por tudo isso que ele passou, e ainda assim, sempre muito temente a Deus. Eu até falei para ele, olha Oswaldo, diante de tudo que você passou, que eu sei que não é qualquer pessoa que aguentaria passar, mantendo a mente ainda sóbria, pensando na tua família, eu acho que de alguma forma aconteceu de um jeito que era Deus te protegendo. Porque mesmo que ele passou por tudo isso, se ele não vai para essa cela, uma cela que a princípio ficou só ele, se ele tem que ir para esse combate aí, esse duelo de facas no pátio, no meio dos presidiários todos, enfim, tantas outras tragédias poderiam ter acontecido, que não foram poucas, mas que ainda assim, graças a Deus, ele tem tudo para recuperar, ele tem tudo para se recuperar e para voltar a ser o Oswaldo que todos nós conhecemos. A gente só pode confiar que Deus está por nós. Até porque, como a gente falou, os inimigos são muito fortes, mas o bem sempre irá prevalecer. Então agora, com a prisão domiciliar, ele vai poder estar ainda em tratamento no hospital, mas gradativamente, conforme ele for evoluindo, ele vai poder eventualmente passar ao menos o final de semana em casa e volta toda segunda-feira para fazer os tratamentos. E assim, gradativamente até que ele esteja preparado para voltar em definitivo para sua casa e lá cumprir, enquanto ainda durar, esse inquérito que não tem o menor cabimento, que não tem sequer indícios para fazer isso que estão fazendo com ele e com qualquer outro que está indiciado. Então, quando esse inquérito for finalizado e quando a gente conseguir a liberdade do Oswaldo em definitivo, ele já vai estar mais uma vez na sua casa, ao lado da sua família, convivendo com seus filhos e com a sua esposa. Por enquanto, ele está com restrições de visita, então é só a esposa e os advogados que podem estar com ele. Não tem como outras pessoas fazerem visita para ele lá. Mas, graças a Deus, ele não está mais sendo escoltado por essas pessoas, ele não precisa mais ficar o tempo todo rodeado por pessoas que não o querem bem, e com isso
a princípio, se alivia muito toda a tensão e todo o estresse que ele vinha sofrendo, inclusive por não poder ver a própria esposa durante todos os 40 dias, muito menos os filhos. Tá? Esse é um conforto que a gente pode ter de momento sobre a realidade do nosso amigo. Então, essa é a realidade. Nós vamos finalizar aqui porque esse vídeo está ficando bem longo, mas imagina que eu, por 4 horas, ouvi tanta coisa e é minha obrigação enquanto advogado, enquanto uma pessoa que almeja sempre proteger as pessoas de bem, sempre querer o melhor para as pessoas, que isso não fique só comigo, que isso fique explícito para todos vocês, para que essas informações possam, inclusive, chegar a uma repercussão internacional. Porque se a gente não consegue vencer o STF, talvez uma corte internacional consiga, pois se os direitos humanos falham no nosso país, talvez os direitos humanos internacional possa validar isso. Afinal de contas, a própria viúva da Marielle, ela é toda protegida por uma série de situações. Agora, o Oswaldo não está morto, o Oswaldo está vivo, muito vivo. E ele precisa de uma proteção, ele precisa de um amparo, ele precisa de todos nós. E a gente precisa orar por ele, mas também vigiar para que tudo isso, o quanto antes, esteja superado. Porque tudo isso que ele está passando foi por um dia ter dito a verdade, ter denunciado inúmeros esquemas que acontecem no Congresso, na Suprema Corte. Tudo isso, inclusive a tentativa de acabar com a sua reputação, de taxarem ele como um esquerdista infiltrado, de taxarem ele como uma pessoa que não é quem aparenta ser. Olha, sinceramente, o Oswaldo para mim é um exemplo de lutador, de perseverança, de que mesmo diante de tantos ataques, continua temente a Deus, continua acreditando no presidente Bolsonaro e continua lutando para que o nosso país um dia saia dessa dominância desses seres malignos que insistem em nos manter aprisionado em todos os sentidos. O Oswaldo hoje está nessa situação, mas nós também aqui estamos longe de ter as nossas liberdades previstas na nossa Constituição. Então, é hoje para vocês um vídeo que realmente não traz uma sensação de conforto, não traz sensação de bem-estar, mas é um vídeo muito realista de como a gente vê as pessoas sofrerem dentro de presídios e pessoas que não teriam o porquê de estar lá, tá? Eu quero que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo, ajudem a compartilhar para que essas coisas não voltem a acontecer com o Oswaldo e para que a gente possa, o quanto antes, superar todas essas restrições que estão colocadas hoje no Oswaldo, que além de terem sequestrado as suas pernas, querem agora cortar a sua língua. Fiquem com Deus e sempre que tiver novas notícias, com certeza eu irei passar para todos vocês. Um forte abraço, força e honra.